quis ostentar e se deu muito mal. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal com uma história real que eu quero passar para vocês e que me tirou um grande proveito, uma grande lição de vida. Eu quero também que vocês saibam que realmente é uma coisa absurda e bizarra, mas que dependendo de onde a gente está, a gente não pode ostentar, né? E a gente vai tirar também uma conclusão no final do vídeo, fica aí, não sai do vídeo não, tá? Por favor. Por quê? Porque eu já cansei de falar sobre isso. É saber o que você tem, aonde você mora, para o carro que você vai usar no seu dia a dia. Aguenta aí, mas vamos lá. O que é ostentação? Cara, ostentação é uma coisa muito simples, de você ficar exibindo suas coisas por aí, com vários objetivos, para tirar onda, para tentar talvez desmerecer alguém, provocar alguém, ou simplesmente mostrar o que você tem. Afinal, ostentar e mostrar o que você conquistou, você pode ter trabalhado muito, por que não? Não é verdade? Não tem crime nenhum nisso, não é nada errado, mas é algo de cada um. Tem gente que ostenta justamente para se incluir no meio social, tem gente que ostenta para se sentir superior, tem gente que ostenta por mero orgulho, que trabalhou muito ou veio de baixo, entendeu? Por outro lado, tem gente que tem muita coisa e não ostenta, porque são pessoas mais fechadas, são pessoas mais reservadas e que não querem se expor. Eu acho que todo mundo deve ser respeitado. Eu não estou julgando aqui moralmente o cara que fez isso, mas é só uma história real para vocês tirarem um proveito disso. Vamos lá. Esse camarada, ele tem um comércio, no caso, numa região complicada aqui no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro como um todo é uma região complicada, né? Vários locais aí praticamente você não tem zona livre, todas as zonas são praticamente dominadas por uma facção criminosa, por um bandido, enfim. Infelizmente aqui sempre tem disso. Então vamos lá, o cara tem um comércio numa área muito complicada aqui no Rio de Janeiro. Não vou falar onde é e não vou falar o nome da pessoa para não ter nenhuma associação, cara, porque eu não quero criticar o cara e, repito, sim mostrar a história para a gente tirar um proveito disso. Ele tem esse comércio numa área complicada, mas não é dentro de nenhuma comunidade ou favela não, gente. É simplesmente numa rua muito movimentada em um bairro, sendo que aquela área toda ali tem aquele controle do crime, os criminosos chegam, acharcam os comerciantes, tem que pagar aquela despesa mensal, que seria o pedágio do crime, para você funcionar ali. O cara faz uma chantagem, se você não pagar isso por mês pra gente, a gente vai ficar assaltando você. Então, o que você prefere? É assim que funciona, cara. Aqui o negócio tá bizarro. Então, o camarada tinha esse comércio, no caso nessa região aí um pouco complicada, começou de baixo, ralou muito durante anos e conseguiu prosperar. Ou seja, o cara conseguiu sim enriquecer graças ao seu trabalho, mas trabalhando ali, naquela área ali complicada, né? Então o que o cara fez? Nada mais do que certo. Você prosperou, você vai comprar o que você quer. Afinal, ainda somos livres, teoricamente, para fazermos isso. Não tem crime nenhum. O cara foi lá e comprou uma Mercedes-Benz. E aquele carro ali, gente, chama muita atenção. O que aconteceu? Esse camarada, em vez de ficar indo trabalhando com um carro comum, de passeio, um carro mais de firma, assim, digamos, do dia a dia, ele começou a frequentar o seu local de trabalho com essa sua nova aquisição. E isso, meus amigos, chamou a atenção desses marginais que acharcam aquele pedaço ali. E os caras que cobravam dele certa quantia durante o mês começaram a ver que ele prosperou muito. Ou seja, ele prosperou, comprou um carro muito legal, um carro de rico, de bacana, e foi trabalhar com esse carro. Ou seja, ostentou na inocência o seu bem material. Olha aonde nós chegamos, que não podemos mais exibir o que a gente tem em casa. Ou o nosso carro, ou a nossa residência em redes sociais. É uma coisa escrota demais, né? Então esse camarada foi trabalhar com o carro várias vezes. Os vagabundos notaram que o cara estava com uma carreta daquela, né? Aí foram lá na loja, naquele repasse mensal, e falaram para ele: cara, você tá ficando rico, hein, bicho? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a nossa cota. O cara pegou, tipo assim, multiplicou por 10 o que ele pagava todo mês. Aí o negócio começou a ficar estranho. O camarada se sentiu muito acuado de ter comprado um carro que ele sempre quis e ele ficou visado. Ele ostentou onde não devia. O certo seria ele manter um carrinho para o trabalho e esse veículo ele manter na região dele, na residência dele. Eu não lembro, eu acho que ele não morava ali naquele pedaço meio complicado, né? Ou seja, manter esse carro, essa ostentação na bolha dele e não no local de trabalho, que era muito complicado.
Dito e feito, não somente isso aconteceu. Esses marginais começaram a seguir o cara para ver onde ele morava. Olha só que complicado. Ele contando desesperado, ele falou que despistava os caras, ficava rodando, tipo assim, o percurso do trabalho dele até a residência dele era 30 minutos. Ele ficava rodando, parava em shoppings, algum local, assim, perto de uma viatura, para tentar despistar, porque ele notou que estava sendo seguido. A bandidagem aqui no Rio não é nada discreta, não. Os caras seguem mesmo na cara de pau. Então o que aconteceu? Esse cara que ralou muito a vida toda, que prosperou pelos seus meios, que comprou um veículo que ele merecia ter, e ele pagou um alto preço por ostentar aonde ele não devia. Ou seja, ostentou e se deu muito mal. O que ele teve que fazer, gente? Ele teve que se desfazer desse carro. Simplesmente não bastou o fato dele não ir mais para o trabalho com esse carro, porque ele ficou conhecido por causa disso. Então o que foi que ele pensou? Vou vender o carro, vou esperar a poeira baixar. Um dia, quando eu comprar outro carro, não vou nem aparecer perto de onde eu trabalho com esse carro. Eu acho que ele talvez poderia ter alocado esse carro na casa de alguém, dando tempo para a poeira baixar, até porque os bandidos sempre são trocados, né? Esse pessoal não dura muito tempo em vida, espera o tempo passar, mas enfim, ele ficou realmente com muito medo, apavorado. Eu não estou criticando o cara, porque no local dele eu não saberia o que eu faria. Ele estava sendo acuado, ameaçado e constrangido por causa disso. Resumindo, novamente, ele resolveu vender esse carro com pouquíssimos meses de uso, perdeu um dinheiro danado. Foi um carro que ele comprou 0 km. A gente sabe que praticamente qualquer carro 0 km hoje, no normal, tá, gente? A gente compra, no mês que vem já começa a perder valor. Melhor dizendo, você sabe, você tira o carro da concessionária, ele já perde aquele valorzinho de início ali. E o tempo mínimo que o carro desvaloriza mais é no primeiro e segundo ano de uso, não tem jeito. O ideal é você ficar com o carro pelo menos 3 anos ou mais. Todo mundo sabe disso, mas o rico não liga muito para isso. Porém, como ele foi um cara que veio de baixo, que ralou muito para conseguir prosperar como ele prosperou, ele vendeu esse carro de luxo, e todo mundo sabe que carro de luxo desvaloriza muito mais em pouco tempo de uso. Ou seja, ele vendeu esse carro dele, perdeu dinheiro, se arrependeu, se sentiu mal. Eu entendo como ele se sente, mas o errado não é ele. O errado é o vagabundo que fica fazendo essas coisas. Por quê? A vítima é ele e não o cara que acharcou, entendeu? Mas ele cometeu, digamos, entre aspas, assim, um erro, né? Que foi ostentar fora da sua bolha de moradia, da sua bolha social, porque ele levou esse status dele para fora, ou seja, para a rotina dele, um local que ele era muito visado, e ele foi um pouco inocente. Por quê? Esses marginais, periodicamente, cobravam uma taxa de funcionamento do comércio dele, mesmo não estando dentro dessas comunidades, aquela área toda ali é dominada. Então o que aconteceu foi isso. Ele teve que vender o carro, se sentiu ameaçado, isso já tem mais de um ano, parece que a poeira baixou, ele conseguiu renegociar esse acharque, né? Essa tarifa que ele pagava para esses caras para funcionar ali, ou ele sairia dali, fechava o negócio dele, né, que era muito próspero para ele. Então a lição que eu tomei é, poxa, é estranho isso, né, porque tem tanta gente rica na rua que está andando num carro popular, né, ou talvez nem carro tem. Eu conheço um monte de gente rica, meus amigos, que mora em locais que não precisam de automóveis, e elas não saem daquela bolha, ficam sempre ali. Exemplo, a Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. E você vê o cara na rua de chinelo, você não diz nada, que o cara não é rico, mas ele deve ter um iPhone 14 no bolso, entendeu? Enfim, esse é o conceito de ostentar fora da bolha. Não faça isso. Por quê? Esse amigo aí que acabou acontecendo isso, lamento muito por ele. Repito, eu não estou julgando ele. Ele foi sim um pouco inocente, muito emotivo, porque ele não é nenhum garoto. Ele sabe que aquela região era complicada, mas ele resolveu, né, mostrar o que ele tinha e se deu muito mal. Teve que se desfazer desse bem, tomou um prejuízo, se sentiu muito mal durante meses com ele mesmo e com a situação que aconteceu, porque ele se sentiu ameaçado, né? A poeira baixou, graças a Deus deu tudo certo, nada aconteceu com ele. Ele hoje circula só com um carrinho normal de frota mesmo, de empresário, né, de trabalho, assim, não um carro executivo. Então a lição que eu queria passar para vocês é essa, uma coisa muito séria, tá? Não é clickbait, isso aconteceu mesmo. Eu estava vendo o vídeo do canal Primo Pobre, né, que a gente fez até vídeo junto aqui no canal, já tem vídeo dele aqui inclusive.
O Primo Pobre, ele tem um canal aqui no YouTube que ele fala para pessoas mais pobres mesmo assim, né? De mais baixa renda que querem mudar de vida. Ele fala sempre isso da ostentação. Por quê, gente? Eu conheço muita gente que não tem nem onde cair morto, mas que mostra outra coisa, que ostenta. Por exemplo, eu já cansei de ver na rua pessoas no ônibus, todo cacarecado com iPhone na mão. Um telefone caríssimo, entendeu? Nada contra, cada um tem o que quer. Mas eu acho que na vida, né, pessoalmente falando, respeitando cada um novamente, eu acho que tem que haver prioridades. E desse lance de ostentação, que ele fez vídeos recentes, eu lembrei dessa história do amigo e resolvi trazer para cá. Por quê? A ostentação pode até tirar a sua vida. Você vê um amigo aí, foi seguido, foi ameaçado, foi acharcado porque ele comprou o que ele tinha condição. Ele ostentou no local errado. Então, voltando ao que eu falei no começo, lembra que eu já fiz um vídeo falando de passos para você comprar um carro sem fazer besteira? Vou deixar links para vocês na descrição aí. Um deles eu falo, se situa, o que você é, o que você faz, onde você mora. Tem gente que compra um Ford Fusion e mora num local que tem um acesso de estrada de chão, cheio de buraco, cheio de ondulação. E quem conhece o carro sabe que o Ford Fusion é um carro muito baixo, que tem um bico muito baixo. Então você vai comprar um carro desse, sem se situar onde você está, o que você faz? Você vai viver ferrando o para-choque do teu carro, vai viver agarrado em buraco, em lombada. Outra coisa, se você mora num local complicado, ou você trabalha em um local complicado que você está sempre transitando, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, onde não tem local seguro, você tem as bolhas, né? Você tem lá o condomínio tal, você tem um condomínio PAN, você tem aquele bairro chique, mas quando você sai, você está se expondo igual o cara que não mora ali. Existem bolhas. Se você precisa se deslocar para fora da bolha, não ostente fora dela. Veja bem, ostente. Um rico pode ter uma Mercedes, qual o problema nisso? O problema é você ostentar o que você não tem condição, se ferrando, se endividando, justamente para se incluir em um ciclo social que você não faz parte. Entendeu? Então, a observação que eu quero deixar também é essa. Você vai comprar um carro, você precisa de um carro. Saiba onde você circula, bicho. Poxa, eu não vou ficar indo perto de uma quebrada com um carro que chama atenção. O cara pode ser milionário, mas se ele está discreto, lá com um Onixzinho, com HB20, não vai chamar atenção, mesmo sendo um carro novo, entendeu? Agora, se ele chegar de Audi, de BMW, de Mercedes, ele vai chamar muita atenção naquela região que é fora da bolha social dele. Aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com o amigo. Então, eu quero deixar essa história aqui como lição para a gente, deixou para mim, tá? Porque já tem tempo isso que aconteceu, eu fico realmente chateado, consternado com isso. Fora do Rio também, claro que com menos frequência existe, eu vejo vários casos de sequestros, de gente de região que nem está ali, no caso, o cara mora longe, mas está frequentando aquela área, o vagabundo vê, já pega o cara, já sequestra. Entendeu? Eu fico realmente muito chateado que chegamos num ponto que a gente não pode ser livre, né? Apesar de teoricamente sermos livres. Que mal tem um cara de trabalhar com a sua Mercedes-Benz? Nenhum nisso, não tem nada de errado, né? Mas ele foi um pouco garoto, foi um pouco inocente em acreditar que nada aconteceria, né? Ele teve prejuízo, ficou se sentindo muito mal, aprendeu errando, né? E graças a Deus não aconteceu nada. Mas é a lição que eu queria deixar para você. Não ostente se você não tem condições. Não ostente fora da sua bolha e pense muito bem antes de você ostentar. Mostrar a tua casa, não vale a pena se expor. Pensa nisso, está botando a sua vida em risco. Infelizmente hoje perdemos a nossa liberdade. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta o que você acha desse absurdo, por favor, peço, apesar de não ter dito quem era, respeitem as pessoas que têm condições, porque por mais bobas e inocentes que elas sejam, elas não estão erradas, errados estão os criminosos, tranquilo? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, confira os outros vídeos aqui do canal e se você é novo aqui, se inscreva e clica também no sininho das notificações. Mas tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!